Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative os sininhos para você receber a notificação de um capítulo por dia gravado dessa palavra. Se você já é daqui do canal, continue sendo abençoado por essa preciosa palavra. E não esqueça de deixar o seu like, de deixar um amém ou qualquer outro comentário e principalmente compartilhar com mais pessoas, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Aleluia! Hoje nós estamos gravando Levítico 5, que é o sacrifício pelos pecados ocultos. Eu vou chamar também de voz de juramento, porque fala com relação à remissão de pecados que eram cometidos em geral ali pelo povo e que precisavam ser sanados por meio de ofertas de sacrifício, por meio de confissão de pecados. Existem muitas maneiras aqui que o Senhor vai dizer ao seu povo como se redimir dos seus pecados. A única coisa que não podia era carregar com ele o pecado. De alguma forma, ele teria que confessar e trazer um sacrifício ao Senhor, que hoje nós sabemos que já foi propiciado a todos nós por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas antes era um sacrifício de animais, um sacrifício de pombinha, um sacrifício de farinha, dependia do pecado ou dependia da pessoa que tinha que pagar pelo pecado, cada um pagava segundo as suas posses. Voz de juramento, então, indica uma questão judicial, é como se fosse um júri, um tribunal, na qual se solicita um testemunho formal daquelas pessoas que têm informações para contribuir com o processo judicial. Então eles chamavam testemunhas, como se fosse um tribunal. Aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que presenciou o pecado do outro para poder julgá-lo na presença do Senhor. Tradicionalmente, junto com o juramento, vinha uma maldição divina. Contra quem? Contra aquele que o quebrasse. Se você jurou e você mentiu, vem uma maldição contra você, porque você mentiu na presença do Senhor. Nesse caso, a maldição decorrente era que a falta da pessoa se tornasse responsável diante de Deus. Então, aquele que dava um falso testemunho, ou que mentia contra aquilo que aconteceu, ele era o culpado do pecado do outro, ele tomava para ele o pecado do outro. Provérbios 29:24 diz que aquele que é parceiro de um ladrão odeia a sua própria alma. Ele ouve maldições e não denuncia. Ou seja, é o pecado da omissão. É você saber que o outro é culpado, é você ter uma informação sobre a culpa, sobre o pecado do outro e você não denunciar. Isso você mesmo está trazendo uma maldição para a sua alma. E isso, até hoje, é uma realidade. Amém? O pecador, então, ele sentia a culpa, que ele tinha cometido algo realmente errado, e ele confessava abertamente o seu pecado. Não é que ele confessava ali para uma ou duas pessoas, ele confessava para todo o tribunal, como se ele estivesse assumindo, e ele realmente assumia a sua culpa. Isso está no versículo 5 do Levítico, que diz assim: será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, ele confessará aquilo que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, ele trará ao Senhor do seu gado uma cordeira, uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Então, é assim que acontecia. Ele tinha que trazer um cordeiro, uma cabrita, para poder oferecer para o sacerdote e assim ser perdoado do seu pecado. Isso indicava que ele se arrependeu de ter falhado juntamente com seu juramento, deixando aberto o cenário várias possibilidades, inclusive cumplicidade, negligência e esquecimento. Ou ele podia ter sido cúmplice, ou podia ter sido negligente, não ter denunciado, ou esquecimento, esqueceu daquilo que viu ou ouviu. A ausência da palavra ignorância, porque aqui não é pecado de ignorância. Pecado de ignorância nós vimos no capítulo anterior, por desconhecer o mandamento. Então, nesse capítulo significa que o pecado foi cometido deliberadamente, ou seja, sabendo que aquilo era pecado, que aquilo era contra os mandamentos do Senhor e deliberadamente a pessoa pecou.
assim como os outros, podia ser purificado. Tudo tinha como sanar, tinha como ser perdoado, visto que não era tão grave quanto o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho seria mais grave do que esses aqui nesse capítulo, e visto também que a pessoa se arrependeu. Então, duas coisas, né? Ela tinha que confessar e se arrepender e confessar. Esse pecado podia ser purificado com cordeiro, cabrito, mas caso a pessoa não pudesse pagar, dependendo da situação financeira da pessoa, ela poderia trazer 2 pombinhos ou uma oferta como oferta, né, por esse pecado, e um outro para oferta queimada. Então eram as 2, uma oferta pelo pecado e um como oferta queimada, 2 pombinhos. Se não pudesse trazer 2 pombinhos, podia ser também a 10ª parte de um efa de farinha. Ela trazia ao sacerdote que o queimava no altar. Versículo 13 fala dessa possibilidade também de não tendo cordeiro, não tendo um pombinho, só tinha farinha, trazia a farinha também. Versículo 13. E finalmente, versículo 15, nós vamos ver a descrição do pecado pela transgressão, que servia para a reparação de danos. Cometeu um mal, tinha que reparar o mal perante a pessoa contra a qual você pecou. Danos causados a outra pessoa, incluindo tocar nas coisas sagradas de Deus. Isso era muito sério, era levado muito a sério na nação de Israel. Nesse caso, era necessário uma restauração monetária. A oferta envolvia a taxa dos danos, mais o pagamento de uma sobretaxa de 20% para o sacerdote. Presta atenção que não ficava barato o pecado para eles. O ritual de destituição variava de indenizar a Deus ou os outros pelos prejuízos causados. Nós somos devedores eternos ao Senhor. Nunca poderemos pagar a nossa dívida. A nossa conta perante o Senhor não fecha. Não tem como você pagar usando todos os recursos dessa terra e todo o seu pedido de clamor, de perdão, de misericórdia. Não há como pagar. Nossa dívida de pecado é impagável na presença do Senhor. Por isso, a provisão do sangue de Jesus, que Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, a conta ficou quites, mas isso não significa que você não tem que confessar e que você não tem que se arrepender, ou melhor, se arrepender e confessar. Por isso, se o seu inimigo, o diabo, nosso inimigo eterno, se ele te roubar algo que é seu por direito e por herança, ele terá que te indenizar também pelos danos e ainda te dar mais a 5ª parte daquilo que ele te roubou. Cobre o diabo daquilo que ele tirar de você. Você tem direito à restauração, porque agora você não está mais debaixo do jugo do pecado. Você agora está debaixo do sangue de Jesus, da justiça de Deus, e agora está cobrindo com o seu sangue a sua vida. A palavra nos diz para nós não devermos nada a ninguém, a não ser o amor com que nos amemos uns aos outros. Você não pode ser devedor de amor para com ninguém. Amai a todos, como Jesus mandou você amar. Então essa é uma dívida que você não pode carregar na sua vida. Eu não consigo amar essa pessoa. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Então o pecado vai ficar com você. Não vai ficar com a pessoa que fez mal para você. Você vai carregar esse pecado de não perdoá-la e de não amá-la. É muito mais sério do que você imagina. Então, se você não consegue perdoar alguém, você já é devedor a ele. Você está devendo para essa pessoa a quem você não perdoa. Então, comece a quitar hoje, viu? As suas contas com Deus. Coloque no altar de Deus todas as coisas, todas as suas misérias, todas as suas falhas, todos os seus erros, todas as suas fraquezas, tudo. E se você não consegue perdoar alguém, sabe o que você faz? Peça para o Espírito Santo, para Ele te ajudar, para que Ele te perdoe essa pessoa através de você. Você se coloca à disposição, você se coloca como um vaso, como um canal. Você se coloca na presença do Senhor, você confessa seu pecado e você admite: eu não consigo perdoá-lo porque eu não tenho um perdão em mim. O perdão está com o Senhor, mas eu me coloco diante de ti, Senhor, para que o Senhor perdoe essa pessoa através de mim, por meio do Espírito Santo, que tem que estar habitando em você todos os dias da sua vida. Aleluia? Então coloque-se como um vaso nas mãos de Deus e tudo mais Ele vai fazer por você.
Amém? E você medite bastante nesse capítulo 5 de Levítico. Ele é um pouco longo e a gente resumiu bastante, mas as explicações são, assim, basicamente rápidas, para que você tenha um entendimento geral do que trata esse capítulo, mas leia ele detalhadamente, vai lá e busca mais revelação do Senhor para a sua vida. Certamente Ele vai falar mais coisas ao seu coração, além daquilo que eu estou expondo aqui. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja nesse dia e que você consiga liberar perdão para todas as pessoas que você ainda não conseguiu. Você continua devedor a essa pessoa. Não deva nada a Deus. E aquilo que porventura o diabo tirou de você indevidamente, pode cobrá-lo, que Ele é obrigado a te devolver 5 vezes mais. Coloque-se na presença do Senhor, mas para que você receba tudo que o Senhor tem para você, você precisa se arrepender, você precisa confessar e você precisa perdoar. Não é tão difícil quando você verdadeiramente colocar isso no seu coração como um alvo, como algo que você vai perseguir, como algo que você vai colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue através de mim. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós vamos voltar com Levítico capítulo 6, que vai falar sobre sacrifício pelos pecados voluntários. Amanhã tem mais. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia! Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito